Vocês que estão estudando aí, continuem estudando com esse pique, com essa energia gostosa, porque agora vocês vão ter aula comigo, professora Marisol, de Administração Pública. Vamos lembrar um pouquinho aqui da administração e lembrar dos conceitos que vocês já viram bastante, que vocês já estudaram, mas que são tão importantes aí para a tua prova, certo? Para estudar administração, você sabe que a gente precisa dar uma volta no tempo, voltar no tempo. Então, eu convido você agora para fazer aquela volta no tempo. Vamos entrar no túnel do tempo e lembrar das teorias primordiais, as primeiras teorias faladas. Então, vamos falar primeiramente da administração científica, né? A administração científica. Quando que ela começou, então? Bom, nós falamos aqui que a gente ia voltar no tempo, certo? Então, vamos voltar quando? Em 1911. Quando que foi 1911? Foi quando Taylor fez o lançamento do seu livro e ficou conhecido como o pai da administração. Taylor, então, foi considerado até hoje o pai da administração. Por quê? Porque ele elaborou princípios que nortearam toda a nossa administração. Então, ele fez, os nossos princípios conhecidos, os princípios da administração. Esses princípios falavam do quê? Falavam de selecionar de uma forma padronizada, falava da divisão do trabalho, falava de encontrar o melhor método para realizar uma atividade. Então, Taylor precisava realmente encontrar uma padronização. Por quê? Porque não existia nada padronizado, nem processos, nem métodos, nem ferramentas, nada. Então, Taylor fez o quê? Ele começou a estudar a padronização e elaborou vários princípios para descobrir a melhor forma para se trabalhar. Ele também contribuiu com a ORT, que é a Organização Racional do Trabalho. Fazendo como? Elaborando estudos de tempos e movimentos dos trabalhadores, descobrindo qual é a melhor forma para melhorar e reduzir a fadiga humana. A questão da padronização também. Ele descobriu que o homem é econômico, que o homem ele se motiva por fatores de remuneração e vários outros que ele propôs pela Organização Racional do Trabalho. Detalhe, é que tudo isso daqui é focado em tarefas, né? Tarefas. Então, a gente logo pensa o quê? Que toda a análise da administração científica do Taylor, ele não foi embasado na administração geral ou administração gerencial. Não, era foco no chão de fábrica, era foco exatamente nas tarefas. Tudo que ele verificou aqui, ele propôs, tanto na Organização Racional do Trabalho, quanto nos princípios, também direcionados para a tarefa. Por que é importante lembrar disso? Porque as outras teorias que a gente vai ver aqui são diferentes e porque é o diferencial da teoria de quem? Mais um autor importante para a gente lembrar, do Henri Fayol, né? Da teoria clássica. Vamos comparar esses dois, né? A teoria clássica. Teoria clássica foi de quem, então? Vamos lembrar do Henri Fayol, certo? Então, o nosso amigo Taylor, né, ele fez uma teoria para as tarefas. E o Fayol, ele teve lá em 1916, voltando no tempo de novo, né, passeando no tempo, ele também publicou um livro sobre a administração, mas diferente dessa vez. Por quê? Porque o foco dele era a administração industrial e geral. Certo? Diferentemente do Taylor. Então, foco na administração industrial e geral. Ele também focou alguns princípios. O Fayol elaborou 14 princípios para a administração. Quanto princípio, né? Não tem princípio que não se acaba aqui. Esses princípios, ele falou do quê? Ele falou sobre o estudo, também falou da divisão do trabalho, mas ele falou de trabalho em equipe, ele falou de unidade de comando, ele falou de unidade de direção, ele falou de iniciativa, ele falou da autoridade, da hierarquia, tudo referente à necessidade da administração geral, a necessidade de princípios para a administração geral. Por quê? Porque além de governar, além de administrar o chão de fábrica, as atividades, as tarefas, também que eram propostas por Taylor,
também era necessário administrar de forma geral. Administrar a empresa com foco em todas as áreas, em todas as funções. E por isso ele também definiu algo bastante importante, né? As funções básicas da empresa. Funções básicas da empresa. Certo? Essas funções básicas da empresa são bem muito importantes na hora que ele propôs. Além dessas funções básicas da empresa, ele também propôs as funções do administrador ou da administração, né? Alguns autores falam das funções administrativas, outros falam função do administrador, mas foram contribuições muito importantes que até hoje permeiam a nossa administração. Com base, então, nessas contribuições de Fayol, é que hoje nós tivemos essa evolução que a gente vê nas empresas. Bom, como são tratadas cada uma delas, né? Deixa eu pegar um pincel azul aqui, tá? Opa, peraí. Cadê o pincel azul? Vamos ver aqui. Então, quais são as contribuições dele, né? Então, Fayol lhe focou na estrutura, né? Lembrando que ele focou na administração geral. Então, qual que é a diferença primordial da teoria de Taylor e Fayol? Né? Taylor focou nas tarefas e o Fayol focou na estrutura. Se você lembrar desse macetezinho, você não vai se perder, porque a banca ela costuma misturar as teorias. E ela faz justamente a mistura entre a teoria de Taylor e Fayol. Ela fala dos princípios do Fayol e fala que é do Taylor, e vice-versa. Então, um macetezinho para realmente não esquecer das teorias é você lembrar tanto o autor quanto as teorias. É lembrar o santo e o milagre, né? Só um deles você vai se perder. Então, é o básico. Eu vejo sempre que às vezes as pessoas se perdem ou erram na prova justamente porque lembrou da teoria, mas esqueceu o nome do autor. E a banca, ela mistura os nomes realmente. Ela pega um princípio de um e fala que é o outro. Então, tem que saber exatamente de quem que é tal teoria, certo? Uma das principais teorias das funções básicas da empresa, vamos ver quais são essas funções básicas. Também importante, também aparece bastante nas provas. Quais são as funções básicas? Bom, nós temos ali as funções técnicas, comerciais. Nós temos as funções financeiras, a função contábil. Qual mais? Função de segurança. E qual? A função administrativa, que é uma das principais aqui, né? Administrativas. Qual a função que governa e que comanda todas as outras? A função administrativa. Então, se tiver aquela perguntinha lá na banca, e qual a função que administra, que coordena, que regula todas as outras? A função administrativa. Agora, isso aqui não precisa lembrar dos conceitos de cada uma, tá? Pelo que a banca cobra, normalmente, ela precisa saber se você conhece as funções. Então, dá para fazer um macetinho aqui para lembrar, para memorizar. Bom, você conhece Tico e Teco? Conhece, né? Vamos dizer que o Teco tenha ficado com problema na visão. O Teco ficou cego. Aí ele foi escrever isso. Teco ficou cego, né? Aí ele escreveu aqui, ó. Teco ficou cego. Opa, mas ele não teve aula com o Pablo, ele não soube escrever direito, nem sabe, né? Escrever direito. Então, ele errou a escrita, mas não tem problema, porque vai dar para lembrar muito bem das funções básicas da empresa. Por que isso aqui é importante? Porque a banca ela muda, ela vai falar assim, olha, as funções básicas da empresa são técnicas operacionais, marketing, recursos humanos, ela vai misturar com funções atuais. E não é, né? Função básica da empresa proposta lá pelo Fayol é isso aqui e ponto, tá? É ponto mesmo. Não tem muito que criar. Claro que nós sofremos evolução, mas aí são outras histórias, outros conceitos, tá? Então, aqui um macetinho para lembrar. Teco ficou cega. Técnicas, comerciais, financeiras, contábeis, segurança e administrativas. Ponto. Belezinha para lembrar. Também temos que lembrar as funções do administrador. Vamos colocar aqui, né? As funções do administrador ou da administração. Quais são essas funções? Bastante importante lembrar disso também. Quais são? Vamos ver. Prever, né? Qual mais? Organizar,
organizar, comandar, coordenar, e a última que é controlar, muito bem, controlar. Bom, como é que a gente vai lembrar disso aqui? Também dá para fazer um esqueminha. Veja aqui que esqueminha que a gente vai fazer. Olha aqui, ó, né? Não tem 3 Cs? Então a gente vai fazer assim, ó, vou lembrar do POC 3. Pronto, não esqueci mais. Essa aqui é a função da administração proposta pelo FAIOL. Muito bem. Por que é importante lembrar? Porque nós temos a teoria neoclássica, tá? Teoria neoclássica, que vai propor de uma forma diferente essas funções, certo? Ela atualizou as funções propostas pelo FAIOL. Simplesmente por quê? Porque era necessário que houvesse uma melhoria nas disfunções da administração. Então, houve essa evolução. No momento em que evoluiu, foi o nosso autor aqui querido, chamado Peter Drucker, quem fez essa evolução, certo? Então, da teoria do FAIOL, nós mudamos para o Peter Drucker. Quais serão essas teorias? Vamos ver. Prever passou para planejar, certo? Organizar ficou a mesma coisa. Organizar. Já comandar e coordenar ficou tudo numa função chamada dirigir. Ok? E controlar também continuou a mesma função. Olha o que a banca faz nisso. O que a banca faz? Ela fala assim, que essas funções aqui do FAIOL são da teoria neoclássica do Peter Drucker. Ou então vice-versa. Tá? Então ela vai misturar com certeza isso daqui. Como já misturou em várias provas. Então, vamos ter cuidado para lembrar qual que é a teoria do FAIOL e qual que é a do Peter Drucker. Qual que é a teoria da administração clássica e qual que é a neoclássica. A neoclássica é depois com a evolução das teorias do FAIOL. Tá? Houve uma melhoria. Bom, além disso, nós precisamos lembrar do que é cada uma dessas funções. Até porque a banca também faz isso. Ela vai misturar os conceitos entre as próprias funções, certo? Então, o que a gente vai lembrar? Vamos lembrar de umas palavrinhas chaves aqui. Eu sempre falo que são palavras mágicas, que bem naquela hora que você está escrevendo a prova, elaborando a prova, ela vem na tua cabeça e fala, ó, isso aqui vai fazer eu lembrar. E você pode anotar também. O que é planejar? Né? Então, o que é planejar? Planejar é o ato que precisa de ter objetivos, traçar objetivos. Planejamento precisa de objetivos, de metas, né? Então, palavrinha-chave para lembrar. Quando falar em objetivos, em visão do futuro, né? É o ato de planejar. Planejar algo que não existe, objetivos a serem alcançados. Metas, objetivos, está tudo dentro do ato de planejamento, do ato de planejar. Então, palavrinha-chave, objetivos e visão de futuro, metas, certo? E o ato de organizar? O que é o ato de organizar? Também tem algumas palavrinhas-chave para vocês lembrarem do que é esse ato de organizar. Bom, quando nós traçamos um planejamento, imagine assim, eu preciso colocar um objetivo. Vou aumentar o faturamento da minha empresa. Preciso aumentar a participação de mercado. Qualquer objetivo que você se proponha, tanto setorial quanto geral. Então, o que eu preciso? Eu preciso de recursos para isso. Né? Então, organizar significa verificar e conseguir todos os recursos necessários para cumprir o planejamento. Lembrando que recursos são recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos, ok? Então, são vários recursos que são necessários aqui. E também organizar as tarefas, distribuir as tarefas, para que as pessoas saibam exatamente o que fazer, ok? Distribuir as tarefas e classificar, departamentalizar, organizar para que tudo fique realmente alinhado ao objetivo. E o dirigir, o que é? Dirigir também tem duas palavrinhas importantes aqui, chaves. Dirigir é o ato de quê? De liderar, de implantar. Nós precisamos liderar as pessoas para alcançar os objetivos propostos e para conseguir fazer tudo o que já foi organizado.
né? Então, aqui sim, no ato de dirigir, é que será liderado e que será implantado o que foi proposto. Tá? Então, implantação, então, se tiver aquela questãozinha sobre misturando os conceitos, falou em liderar, falou em motivar, falou em implantar, é o ato de dirigir. Não é difícil de você acertar. Tem que lembrar desses macetes. E o ato de controlar é o quê? Bom, aqui nós também pensamos, como é que nós vamos controlar? Né? Nós precisamos medir, nós precisamos avaliar os processos, nós precisamos avaliar o desempenho humano, avaliar os resultados. Então, quando naquela questãozinha tiver lá, medir, avaliar desempenho, regular, ato de controlar. Tá? Bem fácil para você lembrar também. Então, palavrinhas-chave que vão fazer você lembrar de todas as funções do administrador e não vai confundir. Lembrando que essa aqui é a teoria neoclássica e esses todos, né, são funções também propostas pelo processo administrativo. Tá? Então, se aparecer lá o processo administrativo, né, planejar considerado como um processo administrativo visa traçar objetivos, tá certinho, tá? Processo administrativo é a evolução das funções e que na administração pública trata essas funções aqui, melhor dizendo, como processos administrativos, tá? Que não é difícil da gente lembrar. Bom, agora vamos dar um salto para a administração pública. Precisamos falar, então, da administração pública. Então, vem comigo aqui, vamos ver que tipo de administração nós temos. Vamos acompanhar a evolução e dar esse salto agora para as teorias. Nós temos que falar, então, da administração pública em si. Né? Qual que é a função da administração pública? Quais são os modelos da administração pública? Então, vamos tratar aqui de alguns modelos, certo? Não vamos esquecer desses modelos. Que modelos são? Temos 3 modelos fundamentais. Isso aqui também é questão de prova. Vamos ver. Patrimonialista. Nós temos um modelo, né? Qual? Burocrático. Opa, vamos apagar aqui que está errado. Modelo burocrático. E nós temos um modelo gerencial, certo? O que cada um trata? Vamos ver. Como que a gente vai distinguir uma da outra para não se perder na prova? Modelo patrimonialista é um modelo de administração pública que foi embasado na apropriação dos bens públicos. É aquele modelo em que o governo se apropriou realmente. Tudo que era do povo era dele. O poder, os bens, tudo. Inclusive, ele teve algumas disfunções, algumas consequências. E elas foram marcadas pelo, olha aqui, ó, nepotismo e também pela corrupção, né? Nepotismo e corrupção. Então, questãozinha que aparecer escrito nepotismo e corrupção, isso é uma consequência do modelo patrimonialista, ok? Já o modelo burocrático surgiu, lembre disso, o modelo burocrático surgiu para eliminar a corrupção e o nepotismo do modelo patrimonialista, tá? Porque a banca pode dizer que foi o modelo gerencial que surgiu para fazer isso. Não foi, tá? Ele tem que ser nessa ordem mesmo, tá? Então, o modelo burocrático surgiu para eliminar o nepotismo e a corrupção. Então, qual que foi realmente o foco dele? Muito controle, né? Demais de controle até. Então, o foco do burocrático é controle, é processo, é procedimento, tá? Procedimento. Se aparecer lá, qual que é o foco, né? Controle burocrático, para quê? Porque somente através de controle burocrático, de muitos procedimentos, é que pensava-se ser o mais viável, o mais correto para poder eliminar a corrupção e o nepotismo, certo? Só que com isso, o cidadão e a sociedade ficaram de lado. Porque o foco do governo acabou sendo somente eliminar as disfunções aqui do patrimonialista. E o cidadão ficou esquecido. Por isso é que surgiu, né, aqui o gerencial, o modelo gerencial. Aí sim, o foco são nos resultados, né, no cidadão. Aqui sim, né, cidadão, né, na sociedade. Tá? Quando nós pensamos em foco cidadão-sociedade, também nós pensamos em que foco? Na qualidade, na eficiência,
ok? Então, bastante focado aqui no cidadão, na sociedade, na eficiência, na qualidade. Um modelo gerencial ele surgiu, então, também para poder eliminar as disfunções da burocracia e melhorar o foco da administração pública que tinha se perdido e para focar realmente no cidadão. Bom, mas também quando a gente fala aqui em tantas melhorias, nós precisamos também lembrar de alguns processos que são importantes. Quando a gente fala em eficiência, nós remetemos também à nossa gestão de processos, né? Eu preciso ter eficiência onde? Nos processos, tá? Então, cada processo precisa ser investigado para ter essa melhoria, para ter essa eficiência. O que é um processo, né? Nós temos a entrada de algum serviço, a entrada de alguma necessidade. Nós temos o processo em si. Nós temos o processo e depois também nós temos a saída, né? Nós temos o processo e nós temos a saída. Saída do quê, né? A saída dos serviços. Tem uma demanda de serviço, temos os processos e temos a entrega do serviço para o cliente. E o que é esse processo aqui? O processo são todas as atividades que nós desenvolvemos para realizar a necessidade do cliente, para atender a necessidade do cliente. Envolvendo o quê? Os meios, que tipo de equipamento nós usamos, qual a quantidade de pessoas que nós precisamos, quais são as técnicas, as políticas, quais são os meios, enfim, que nós realizamos as atividades, certo? E existem várias ferramentas para detectar o processo, para avaliar o processo. Mas a gente vai ver uma que se chama mapeamento do processo. O mapeamento do processo, ele é importantíssimo para poder verificar realmente aonde estão os fluxos de trabalho que não estão dando certo. E uma ferramenta usada para fazer esse mapeamento é o fluxograma. Tá? Então, a banca também pode tentar confundir você com fluxograma e organograma. Tá? O fluxograma é uma verificação dos fluxos de trabalho, uma análise, uma identificação dos fluxos de trabalho. O organograma é uma representação gráfica da hierarquia da organização. Lembrem dessa questão, porque ela pega o fluxograma, mistura com organograma, com cronograma. Tá? Então, lembrando do fluxograma. O fluxograma serve para mapear o processo, para descobrir realmente onde estão as falhas. E ali aplicar as suas técnicas. Existe uma ferramenta chamada matriz de Guth, né? Matriz Guth, que serve para priorizar, ou priorização, né, dos problemas. Então, é uma ferramenta de priorização. Lembrando que o G significa gravidade, o U significa urgência e o T significa tendência. Então, como serão elaborada essa priorização? A matriz Guth, ela serve muito bem para verificar qual problema realmente eu tenho que priorizar. O que eu tenho que atender primeiro? Porque tudo acontece ao mesmo tempo. Os problemas não vêm assim um por vez, certo? Eles vêm todos juntos. Então, como é que eu vou fazer para priorizar? A matriz Guth, ela verifica qual que é a gravidade. A gravidade também, palavrinha aqui chave. Para lembrar, o que é a gravidade? É o impacto, né, que esse problema vai ter perante a sua empresa, perante os seus clientes, perante a sua situação. Qual o custo que eu vou ter se eu deixar de resolver aquele problema? Qual a gravidade? Qual o impacto? Né? A urgência tem a ver com o tempo. Né? Qual o tempo que eu tenho? Qual o prazo que eu tenho para resolver o problema? Será que esse problema pode esperar para ser resolvido? Ou será que ele tem que ser resolvido agora, na hora? Né? Então, urgência significa o tempo. E a tendência significa o rumo. O que é o rumo? Né? Aonde vai parar esse problema se eu não resolver? O que vai acontecer? Eu vou perder cliente, vou perder fornecedores, vai acontecer alguma coisa muito grave na organização ou não? Então, depois de respondida cada uma dessas, gravidade, urgência e tendência, é que o gestor pode medir qual a priorização que deve ser tomada e avaliar realmente e tomar decisão com base na matriz Guth. Então, ela serve para priorizar.
Uma forma de gerenciar de forma correta é saber priorizar os problemas. O que eu vou resolver primeiro? Então, matriz Good Service. Como é que a banca faz? Ela vai misturar isso aqui também. Tá? Ela vai dizer que, principalmente aqui, ó, T não é tempo. T é tendência e rumo. Já teve questões falando que T era o tempo, era o prazo. Tá? Muito fácil de confundir. Então, a banca ela vai misturar entre eles aqui. Normalmente, ela não compara com outra ferramenta, mas ela confunde aqui. Né? Agora, vamos rapidinho relembrar também sobre a qualidade e algumas ferramentas que ela tem. Né? Porque a gente falou ali sobre nova gestão, processo gerencial, né? Gestão, o novo modelo gerencial, e novo modelo gerencial também com a gestão pública, o modelo de excelência, ele vai sim precisar de algumas ferramentas da qualidade para poder fazer essa melhoria. Então, nós temos o PDCA, né? Nós temos o 5W2H, nós temos também o brainstorming, né? Nós temos o brainstorming. Nós temos também o brainwriting, que é uma variação do brainstorming, que são tempestades de ideias, né? Brainwriting. Nós temos a folha de verificação. Na folha de verificação. Nós temos o diagrama de Ishikawa. Né? Nós temos o diagrama de Pareto. E essas e tantas aí, né? As mais usadas. Então, importante é lembrar dos conceitos de cada uma, porque a banca ela faz a mistura entre elas aqui também, certo? Então, PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Já vi questão que dizia que o PDCA poderia ser em outra ordem. Então, se aparecer alguma questão falando que o PDCA muda de ordem, está errado. PDCA visa melhoria contínua, né? Era melhoria contínua e ela precisa seguir essa sequência, tá? Sequência de planejar, fazer, né, checar e agir para que haja melhoria contínua. 5W2H é uma ferramenta de planejamento de ação. Ela vai fazer um plano de ação aqui, tá? Vai ser, depois de coletadas as informações, eu tendo tudo em mãos, é que eu vou usar a ferramenta 5W2H. O que fazer, por que fazer, onde fazer, quem vai fazer, né, quando, como e quanto vai custar. Brainstorm, levantamento de ideias, né, para resolver os problemas. Brainwriting é um levantamento de ideias escrito. Né? Folha de verificação vai abordar os dados, coletar os dados para verificar se aquele problema que foi corrigido realmente está legal, se não precisa realmente mudar, fazer uma checagem. Né? O diagrama de Ishikawa vai levantar as causas dos problemas. Tá? Cuidado que a banca aparece aqui falando que o 5W2H vai levantar causas. A única das ferramentas que levanta causas de problemas é o diagrama de Ishikawa. Tá? E o diagrama de Pareto, que é um gráfico, que ele serve para visualizar, para mostrar quais são os problemas e evidenciar quais devem ser tratados. Tá? Então, diagrama de Pareto é gráfico, certo? Ele não vai, então, fazer análise de causas. Então, lembre, né, estude, verifique os conceitos, as ferramentas da qualidade, né? As ferramentas da qualidade, que para você não se perder e lembrar de todas elas, porque a banca ela pode sim confundir você com todas essas teorias. Veja que são muitas, eu abordei algumas principais aqui, para que você tenha aí uma boa revisão e acertar e gabaritar aquela tua prova, certo?